Vamos para mais uma hora do jogo, o momento que a gente vai analisar as estatísticas das rodadas, tá bom? Eu analisei aqui os jogos do sábado, já aqui no QG do Facora, deixa eu botar aqui pro ladinho. E eu vou trazer aqui para vocês 3 das 6 odds que eu analisei lá no QG, tá bom? As odds que eu analisei no QG foram as seguintes: 1.80, 1.53, 3.40, 1.66, 2.25 ou 1.50 e 1.61. Isso fora as super odds que tiver que eu vou analisar, tá bom? O que é super odd? Ah, o Gerson chutar no gol tá indo de 0.40 para 2. Então, eu vou analisar essa odd, como eu fiz ontem. E não valeu a pena e eu acho que não bateu. Hoje eu vou analisar para vocês as seguintes odds, tá bom? Ambas marcam Borussia 1.80, Vasco 1.66 e São Paulo 2,25. Não é pro Vasco vencer, não é pro São Paulo vencer, tá? Vou mostrar pra vocês durante o vídeo. Vamos começar aqui pelo ambas marcam do Borussia. Deixa eu achar aqui, sem tomar spoiler. Ó, já separei aqui pra vocês as estatísticas, como vocês estão acostumados lá no Telegram, tá? Bolinha azul, o que significa? 10 últimos jogos do time. Bolinha verde, jogos casa e fora. Ou seja, o Borussia dentro de casa e o Holstein fora de casa. E a bolinha laranja, os últimos 5 jogos da liga que eles estão jogando. Eu acho que é a Bundesliga. E você pode ver aqui que é uma odd de 1.80, que significa 55% de acontecimentos, tá? Isso aqui eu já mostrei pra vocês lá no Rios, então eu vou mostrar pra vocês na prática o que tá acontecendo aqui, tá bom? Bom, a gente vem aqui nos últimos 10 jogos de todas as ligas, né? Ou seja, os últimos 10 jogos dos dois times. Aqui vem na aba de gols. E vem aqui embaixo em ambas marcam, você vê que tá 90% do visitante e 70% do mandante, tá? E aqui nos jogos, a gente vai ver que o Borussia, ele tá marcando gol a rodo, 4 gols, 4 gols, 3 gols. Só teve dois jogos que ele não marcou, mas quando ele marcou mais de um gol no jogo, tá? No mínimo 2. E aqui do Holstein, ele sempre deixa o golzinho dele também, tá? Ele teve um jogo que ele não marcou, mas no resto ele costuma deixar o golzinho dele. E contra times também que não são tão bagres, né? Por exemplo, o Leipzig, o Stuttgart. Enfim, normalmente ele tá de desfavorito, né? Ele tá de azarão. Então imagino que seja uma odd interessante pra gente pegar esse ambas marcam, tá bom? Isso aqui a gente vê para todos as estatísticas, né, do caso e fora também. Você vê aqui que o Borussia também continua marcando e o Holstein marcou em todos os jogos casa e fora, tá? Isso é muito interessante porque a gente acha que ele é muito azarão, nossa, é muito difícil ele fazer gol, só que contra o Bayern de Munique ele fez 3, fora de casa. Então assim, não é uma coisa tão impossível de acontecer e é o que tem acontecido bastante, tá? Então quem esteja receoso por causa do Holstein, eu particularmente acho que as estatísticas estão a favor, principalmente com uma odd 1.80. Se tivesse, sei lá, 1.40, 1.30, 1.50, talvez não fizesse tanto sentido, mas 1.80, 55% de chance de acontecer, eu achei valor e eu peguei aqui uma odd 1.80, tá bom? Então vamos lá pro próximo, que é pro jogo do Vasco. No jogo do Vasco eu já botei aqui, ó, odd 1.66 pro Fortaleza ter mais de 10 finalizações no jogo do Vasco. Ou seja, para ele ter 11 finalizações, eu já trouxe para vocês aqui bonitinho. Deixa eu diminuir aqui. Que o Vasco tomou 11 finalizações em todos os últimos 10 jogos, em todos os últimos 5 jogos do Brasileirão e em 70% dos jogos em casa. E o Fortaleza fez em 80%, 70%, 80%. Essa média aqui foi de 76% pro Fortaleza, e o que implica em 16% de vantagem sobre a odd de 1.66, que é 60% de acontecimento, né? A probabilidade que tá aqui é de 60% e a gente tem 76% de histórico. Vamos ver aqui os jogos do Fortaleza? Ó, quando a gente vem aqui nos últimos 10 jogos gerais deles, eles vão ter aqui, vamos ver, ó, 13 finalizações, 11 aqui, que vai bater bem na régua, né? Mas 22, 17, 18, 20, 15 finalizações. Os últimos jogos deles, os últimos 5 jogos, eles finalizaram no mínimo 15 vezes. E lá a gente tá botando só para 11 finalizações, que é para bater aqui bem a reguinha, né, do jogo do Sport que eles foram mal. Mas quando a gente fala do Vasco da Gama, fica um pouquinho mais apertado, né, assim, realmente. O mínimo que ele tem tomado aqui é 11, mas tomou tipo 11 do Ceará, do Cruzeiro, que estava mal na época. Mas ele costuma também tomar mais finalizações, 17, 16, 18 finalizações contra o Sport. Enfim, no mínimo 11 ali finalizações, então é interessante. Aqui quando a gente vê os jogos casa e fora, também, que é o que eu estava mostrando lá, vou mostrar para vocês as finalizações. O Vasco toma realmente menos, mas nos últimos 4 jogos, inclusive, eu não sei se o Fernando Diniz já participou de algum desses aqui, eu acho que não. Vai ser interessante também ver essa mudança de técnico, né? Isso aí vai impactar com certeza. Mas nos últimos 4 jogos aí tomou no mínimo 14 finalizações, e o que já se repetiu também anteriormente aí algumas vezes. O Fortaleza, ele também fora de casa, né? Ele tem finalizado aí 13 vezes, chegou a fazer 22 e 17. 17 contra o São Paulo fora de casa, por sinal.
Enfim, algumas estatísticas aqui. O caso fora realmente ele não tá tão atrativo assim, mas se manter a média ali do que os dois times vêm fazendo, a tendência é que pode acabar batendo, tá bom? Então sempre lembrando de gerenciamento, tá? Não vai botar toda a sua banca nisso aqui, só se for maior de 18 anos e com responsabilidade. Então vamos lá pro São Paulo, que é o mais interessante que eu achei até agora. E aí, no caso, eu botei aqui pro ambas marcam do São Paulo e Grêmio e também pro mais de 1.5 gols. E aí você pode escolher aí se tem algum que te agrada mais. Vamos dar aqui um zoomzinho. A gente vai ver aqui que o São Paulo tem um histórico de 60% a 70% de ambas marcam, o que não é tão interessante, mas quando a gente vê que a maior de 2,25, ela implica numa probabilidade de 44% de acontecimento. Tem alguma coisa aqui que remete a 44% de acontecimento? Não. Então é só de que tem valor sim. Agora, é uma chance muito alta? Não tanto. Por exemplo, o geral, 65%, caso é fora, 75% de acontecimento e liga 70%. Então a gente está beirando ali uns 70% de chance de bater, mas para o mod 2,25 eu achei interessante. Isso fora que os times marcam bastante, né? O São Paulo marcou... Vamos ver aqui os gols do São Paulo e do Grêmio. Ó, estamos aqui nos últimos 10 jogos corridos, tá? Você vem aqui, clica, beleza, gols. Ó, São Paulo marcou 2 gols, 2 gols, 2 gols, 1 gol. Sempre deixa um golzinho dele ali, né? E o Grêmio, a mesma coisa. Deixa o golzinho ali. Ele é um pouco mais singelo, né? Ele não é um time de fazer tantos gols, mas ele costuma deixar o golzinho dele. No máximo ele não marcou contra o Flamengo, que é um time que tá assim muito forte, né? Disputa pela liderança. E esse aqui que eu acho que deve ter sido numa Sul-Americana, ou acho que é a Sul-Americana que ele tá participando, né? Então eu acho que, assim, é válido. Nos jogos casa e fora, a gente vai ver os gols agora dos times. Vamos ver aqui. O São Paulo em casa também tem marcado 2 gols várias vezes. Deixa o golzinho dele. Não marcou contra o Sport e contra o Fortaleza. Joguinho 0 a 0, Mequetrefe. E o Grêmio deixa o golzinho dele também fora de casa, só não deixou contra na Sul-Americana, né? Que eu acho que nem contaria tanto para nossa análise, que é um jogo muito específico. E contra o Ceará, que perdeu de 2 a 0. Tá? Isso aqui antes de perder contra o Mirassol, e eu acho que contra o Mirassol perdeu até o técnico, né? Depois que mudou de técnico, só realmente nessa Sul-Americana que não marcou. Vamos ver aqui nos últimos jogos do Brasileirão, pra gente ver aqui os gols da rapaziada. O São Paulo marcou aqui em 3 dos últimos 5 jogos. E o Grêmio marcou em deixou o golzinho deles ali em todos os jogos do Brasileirão. Tá? Isso aqui é interessante. E caso você ache essa odd de 2 e... Vamos ver aqui o jogo, vamos ver aqui na prática. Mas caso você ache a odd de 2,25 muito alta para você e não quer correr esse risco, você pode talvez optar por ter mais de um gol no jogo também, 1.50, tá? Caso você ache essa análise interessante. Então deixa nos comentários se você acha essas operações boas. Se você quiser mais operações como essa, eu tenho mais 3 dessa, né? Que nem eu mostrei no início do vídeo. Eu tenho aqui outras 3 análises que vocês podem tomar de base para fazer as apostas de vocês, mas tomar de base, não é copia e cola, tá? Vê se faz sentido para vocês, vê se vocês concordam com o meu método e aí vocês aplicam, tá bom? Isso fora que eu tenho também entradas para hoje, sexta-feira também, para o jogo do Cuiabá, 2 entradas odd 2, que também estão as estatísticas lá no meu QG do Facora. Então, apenas R$ 9,90, gente, é praticamente de graça, é menos que pô, dependendo do café que você toma, o café que eu pedi aqui foi R$ 20, tá ligado? É metade de um café. E você poderia estar me dando essa moral de todo o trabalho que eu tenho para poder ficar analisando jogos para vocês. Tá? Analisei mais de 30 jogos e eu trouxe essas 8 aqui, análises muito boas, que eu pelo menos joguei muito boas. Você pode jogar lá no próprio comentário aqui também do meu Telegram, que ele é aberto, né? Você pode conversar. Então fica à vontade aí, tá bom? Então gostou das análises, deixa o like aí, comenta no vídeo se tá muito rápido, se eu falo muito rápido, se tá muito devagar, se tem como é que tá, o que você acha no meu vídeo, como é que poderia melhorar, e enfim, valeu, até a próxima.